Bom, gente, então continuando a nossa segunda parte da nossa conversa sobre ansiedade, agora nós vamos falar sobre as manifestações físicas e energéticas que a ansiedade causa em nós. Como consequências físicas, a gente conversou antes, que é uma situação que ela estimula o nosso corpo. E a ansiedade, quando ela é contínua no nosso corpo, ela sempre estimula a atividade do nosso corpo, tanto hormonal como física. Então, é uma reação contínua ao corpo ao estímulo, sempre com hormônios na corrente sanguínea. O sistema nervoso central, ele estimula a todo momento o nosso corpo e isso acaba causando uma sobrecarga de estímulos. É uma situação de estresse permanente e quando ele permanece por muito tempo, as consequências físicas elas aparecem. Como consequências extremas da ansiedade, a gente pode citar três, que são o ataque de pânico, que causa aquela falta de ar, o desmaio, vertigem, suor, aperto no peito, náusea e palpitações. A síndrome do burnout, que ela está relacionada com aspectos profissionais, que é quando a pessoa se exige demais, se submete demais no seu trabalho, seja por pressões pelo resultado, porque ela própria tem uma necessidade de trabalhar, que são workaholics, por exemplo. Então, eles ficam exaustos, têm estresse e esgotamento físico. E o transtorno de conversão, que são sintomas físicos semelhantes a um transtorno neurológico. Então, acontece da pessoa sentir que tem a paralisia de um membro, a perda de tato, visão ou audição. E a pessoa realmente sente isso e não tem nenhuma alteração neurológica. É só que a pessoa ela está tão estressada e o corpo está tão esgotado que acaba refletindo nesse sintoma. Como consequências energéticas, a gente tem que primeiro lembrar, a primeira questão que a gente tem que lembrar é que o energético e o físico, eles são interligados e atuam nas glândulas, órgãos e sistemas. A gente não consegue separar o energético do físico. E os desequilíbrios nos fluxos energéticos, eles vão refletir no nosso corpo físico. Ainda é importante a gente lembrar que antes da manifestação no corpo físico, acontece essa desarmonia no nosso campo energético. E se essa desarmonia permanece por muito tempo no nosso campo energético, aí ela vai se repetir no nosso corpo físico. Nós falando sobre energia no nosso corpo, a gente eu gosto de citar dois sistemas, que são os sistemas dos chakras, que os chakras são os sistemas de energia, os centros de energia que estão presentes no nosso corpo, são os 7 principais, e também os sistemas de meridiano, que são os sistemas, de acordo com a medicina tradicional chinesa, são como se fossem veias e artérias que correm pelo nosso corpo e que transportam o Qi, que é chamado da energia vital. Ela distribui a energia vital por todo o nosso corpo. Quando uma pessoa ela é afetada negativamente pela ansiedade, eu coloquei os chakras que elas podem ser afetadas, que mais afetam nesse caso, né? O primeiro deles é o terceiro chakra, que fica na região do estômago, o plexo solar, que nós conhecemos, e ele causa uma sensação constante de embrulho na região do estômago, e ele também tem um aumento na sensação de insegurança quanto às próprias incapacidades, às suas próprias capacidades e às suas qualidades. Ele afeta diretamente a autoestima. Então, lembra na primeira parte do vídeo que a gente falou, que a pessoa tem uma insegurança em resolver certa situação? Por isso, porque ele afeta o terceiro chakra. Como a ansiedade afeta esse terceiro chakra, ele acaba afetando diretamente na insegurança e na autoestima da pessoa, porque o terceiro chakra, ele é a relação com a gente mesmo, é a nossa relação com a gente mesmo. Já o quarto chakra, ele também está relacionado fisicamente, porque um dos sintomas, se vocês vão lembrar, é o aperto no peito, a falta de ar, aquela sensação de apreensão que a gente sente bem aqui no meio do peito. E o bloqueio do quarto chakra, ele influencia o funcionamento de todos os outros, porque ele está no centro dos chakras, ele une os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Como ele está no meio, ele faz essa união, e se ele está bloqueado, a energia não consegue fluir adequadamente, e todo o sistema ele é afetado. O fechamento do indivíduo para a relação com os outros, para a vida. Então, essa relação num ataque extremo de pânico, por exemplo, a pessoa não quer ver ninguém, ela quer ficar isolada, sozinha. Por isso que quando temos o fechamento do quarto chakra, o ataque de pânico ele pode estar mais presente porque a pessoa quer se fechar. O quarto chakra é a relação com os outros, nosso amor com os outros. O quarto chakra fechado, ele significa que ele não quer se relacionar.
E o outro chakra que é muito afetado é o sexto chakra. O sexto chakra que fica na região frontal. Dores de cabeça, insônia, pensamentos constantes, a cabeça fica fritando em tal problema, em tal situação. Os excessos de pensamento, de racionalidade, que impedem a pessoa de seguir adiante. E a sua cabeça é seu pior e seu mais forte inimigo, porque assim como a solução está na cabeça, a gente acaba colocando os nossos problemas também. Na nossa cabeça, a gente cria os problemas maiores do que eles são, a gente se coloca, a gente se impõe dificuldades que a gente não precisaria ter. E também, principalmente, o fechamento do indivíduo para a intuição, seguir o seu caminho. Ele não consegue racionalizar, ele não consegue ter aquela abertura que a gente falou antes, que a pessoa coloca o foco no racional, só coloca o foco no problema, ela não consegue ter essa abertura para ver o resto e seguir o seu caminho. Dois meridianos que são afetados pela ansiedade. A gente citou antes os chakras, agora falando um pouco dos meridianos. Na medicina tradicional chinesa não existe a definição de ansiedade. Naquela época eles não têm, nos livros eles não mencionam isso. Mas alguns estudiosos, alguns artigos, eles relatam que ele, por ser considerado um distúrbio psicoemocional, ele afeta o espírito, ele é relacionado com o Shen, que é o espírito. Quando a gente trata o meridiano do coração, a gente regula o excesso de deficiência de energia, a gente atua diretamente na morada do Shen, que é a morada do espírito, acalmando os reflexos e sintomas da ansiedade. Porque os chineses, eles colocam que o coração é onde mora o espírito. Então, se nós tratamos o meridiano do coração, a gente regula essas energias e regula as questões de ansiedade também. Já o outro meridiano que é afetado e que também está diretamente relacionado é o meridiano dos rins. Os meridianos dos rins, eles estão relacionados com a apreensão, o medo e a insegurança, que são sintomas relacionados à ansiedade. Como reflexos físicos, a gente pode citar os tremores, o aumento da frequência urinária e também os intestinos soltos. Quando a gente trata os rins, a gente cura da relação de equilíbrio energético sistêmico do sistema como um todo e o retorno da correta distribuição da energia. Tratando esses dois meridianos, que são só exemplos, a gente consegue ter um início de tratamento para a ansiedade. Bom, perante todas essas consequências físicas, essas consequências energéticas, o que a gente pode fazer para atenuar os casos de ansiedade, para trabalhar os casos de ansiedade? A gente vai ver na próxima parte.